O Ender falou aqui, ó. Sei que vai haver discórdia, que o Caramujo não vai ler. Achou errado, que eu acabei de ler. Mas eu escalaria o seguinte: Léo Aragão, William, Jonathan Jesus, Fabrício Bruno e Kaique. Wallace, Matheus Henrique, Matheus Pereira, Marquinhos, Gabi e Dudu. Então ele derrubou aí o Cássio, tirou o Cássio para botar o Léo Aragão, colocou aí o Wallace na vaga do Romero e o Marquinhos na vaga do Eduardo. Já podemos entrar nessa aí das escalações, Samuca? Vamos lá, vamos lá. Eu vou ser o último. Quem começa? Eu começo. Silêncio. Eu começo. Cássio, eu iria com Cássio, William, Fabrício Bruno na direita, Jonathan Jesus e Kaique. Lucas Romero, Matheus Henrique, Matheus Pereira. Marquinhos, Gabigol e Dudu. Acho que essa tem que ser a escalação do Cruzeiro para o Clássico. Eu tenho muita dúvida entre Romero e Wallace, confesso. Sistema defensivo eu vou na mesma do Pedro, Cássio, William, Fabrício Bruno pela direita, Jonathan Jesus na esquerda e Kaique. É porque eu acho que o Romero ele não vem bem desde antes do jogo contra o América, desde o jogo contra o Betinho, eu vejo o Romero tendo uma queda de rendimento. Eu abriria espaço para o Wallace, eu acho que vai ser importante até pela circunstância do jogo. Wallace, Matheus Henrique, Marquinhos, Matheus Pereira, Dudu e Gabigol. Não escalou o Christian. Não, foi muito mal, inclusive, no Independência, né? Acho que é a primeira escalação do Caio em muito tempo que não tem o Christian nesse meio campo. Gostei, cara, gostei. Marquinhos me convenceu que é o melhor caminho. O quarteto ofensivo tem que ser mantido, né? Não mantido, na verdade, o Marquinhos tem que começar porque acabou não iniciando contra o América. E assim, por mais incoerente que seja, eu acho que o Cruzeiro jogou melhor com o Eduardo, embora o Eduardo não tenha jogado bem. Então, assim, eu também começaria com o Marquinhos, eu começaria com o mesmo time aí que vocês falaram, inclusive o Pedro, o mesmo time, inclusive o Fabrício Bruno do lado direito, tá? Eu acho que seria interessante, né? Fiquei pensando ontem ainda, acho que o Fabrício Bruno pela esquerda, porque o Hulk gosta de jogar por ali, mas falei, não, acho que o Jonathan Jesus e o Fabrício Bruno meio que para cobrir, talvez seria interessante ele pela direita ali. Mas seria isso, William e Kaique nas laterais, o Marlon já está à disposição, mas eu tentaria dar mais esse jogo para o Kaique, porque ele jogou bem, né? A última partida foi muito boa, na minha opinião. Jonathan e Fabrício ali, o Cássio no gol, tá? Eu não mudaria o goleiro especialmente para um clássico. Meio campo eu começo com o Romero também, Romero, Matheus Henrique, Matheus Pereira na 10, e aí pelo lado direito Marquinhos, ajudando muito, inclusive, e sendo um cara que marca o Arana, né? O Arana é uma das principais válvulas de escape do Atlético. O Marquinhos ali para fazer esse trabalho físico, do outro lado o Dudu para dar uma rabiscada e o Gabigol lá na frente para fazer os gols. A minha também é essa aí, Cássio, William, Fabrício, Jonathan, Kaique, Romero, Matheus Henrique, Pereira, Marquinhos, Dudu e Gabigolo. Eu não vejo... o Eduardo, eu acho que vai ser uma boa opção para o Cruzeiro ao longo da temporada. Acho o Eduardo um cara bem dinâmico. Eu vi muita gente até... Claro, né, na disputa ali hoje com o Marquinhos, não dá para ser o Eduardo. Mas para ele ser uma opção aí para o Cruzeiro, eu vejo um jogador interessante. E o Marquinhos eu acho que tem que ser titular para frear realmente o Guilherme Arana, né? E se começa o Eduardo ali, eu acho que o Arana vai ter uma liberdade muito alta para o apoio ofensivo. Com o Marquinhos, ele pode até fazer, véio, mas ele sabe que ele vai ter que ter trabalho dobrado, né? De ter um jogador ali especificamente para ficar naquele setor. Vamos ver. Ainda daria uma chance para o Romero, achei uma falha que não pode acontecer realmente dele, mas penso que o Romero ainda merece estar ali como volante titular do Cruzeiro. O que eu penso agora é que o Wallace já pode ser opção mais vezes, né? O Wesley Carvalho tem feito algumas alterações ali. Por exemplo, num clássico desse, não dá para... Às vezes ele abriu mão, quase ficou sem volante, né? Eu acho que ficou sem volante primeiro mesmo, né?
em alguns jogos ali nas alterações, a não ser que o jogo estiver pedindo isso. Mas com placar favorável, fazer esse tipo de alteração aí, eu já acho arriscado. O Wallace pode começar agora sim num cenário de briga de igual para igual ali, para ver quem vai ficar com essa vaga. O Wallace começou o ano bem, então não podemos também perder esse ritmo dele, né? Para ele estar ali nessa disputa aí entre os volantes. Mas esse seria o meu time, e o Cássio dá uma resposta boa, né? Porque eu, pelo menos, no momento, em alguns jogos, estou passando a ter uma insegurança que eu até pouco tempo não pensava ter com o Cássio ali no gol, né? E em 2 lances ali contra o América, lances que me assustaram. Mas é um jogador aí que pode perfeitamente fazer um grande clássico e voltar a ser um jogador importante aí no gol do Cruzeiro. Boa. Eu vi até algumas pessoas mandando aqui uma questão sobre talvez jogar com 2 volantes, né? Por exemplo, o Romero e o Wallace. Até lá no Deus Me Livre a gente conversou sobre essa possibilidade. Eu não acho que seria tão interessante para o Cruzeiro, e eu até concordo que o nosso sistema defensivo ele tem sido problemático, né? Acho que o meio-campo não está marcando tanto quanto deveria, mas Wallace e Romero juntos para um jogo como esse. Eu acho que a maior força do Atlético é na construção pelos lados, né? Especialmente com a Arana, com o próprio Gustavo Scarpa na outra beirada. Eles não têm aí o Júnior Santos para esse jogo, mas o Hulk ali na frente. Eu não acho que povoar a frente da área seja necessariamente o caminho. Como que vocês acham que é? Até pensando aí em como o Atlético joga, o que seria o ideal? Emerson, eu acho que o caminho realmente é manter um primeiro volante, né? Quando a gente viu o Wallace e Romero juntos, é claro que em algum momento isso pode voltar a ser testado e até mesmo a dar certo, mas não houve um encaixe tão interessante, né? E aí você estava falando, por exemplo, do jogo pelos lados do campo. Será que essa cobertura iria funcionar tão bem? Não sei se, por exemplo, o Wallace, que é um jogador mais forte, um pouco mais pesado que o Romero, seria tão capaz de melhorar as coberturas pelo lado do campo, né? Principalmente pelo lado direito. Então, assim, não acho que seria tão interessante. É um ou outro mesmo. Mas até pensando nessa questão de reforçar poder de marcação, eu optaria pelo Wallace ao invés do Romero. Mas, claro, se o Romero começar, tem todas as condições de fazer uma boa partida. Vale lembrar que o Scarpa tem caído mais por dentro com o Cuca, pelo menos nesse início de 2025. Então, não é um jogador mais que está atuando tão aberto. Em alguns momentos, claro, ele naturalmente acaba caindo pelos lados, mas tem atuado mais centralizado. Então, aumenta a importância do Cruzeiro ter uma boa marcação pelo meio, algo que não aconteceu contra o América. Eu até achei que o Fernando Elizari teve uma liberdade além do normal, principalmente no primeiro tempo, né? No segundo ele acabou se cansando, foi substituído. Então é um Cruzeiro que precisa ficar mais atento nesse sentido. E aí, claro, o lado esquerdo ofensivo do Atlético acaba preocupando, porque o William, apesar de ter tido uma atuação um pouco melhor contra o América, teve os seus problemas com o Figueiredo, né? E por ali, o Atlético não só tem o Arana, mas tem o Rubens também. É uma dobradinha que ocorre por ali. Até por isso aumenta a importância do Marquinhos, né? Eu acho que o Marquinhos é muito mais interessante, não só para tornar o ataque do Cruzeiro agudo, mas até mesmo para fazer as coberturas do que mais um volante no time. Acho que faz muito mais sentido, né? O Marquinhos tem até uma grande atuação contra o Atlético no Brasileirão do ano passado, quando ele dá muito trabalho para o Arana e faz bem também o trabalho defensivo. É um jogador que está acostumado a atuar nessa parte tática. Então, começar com o Wallace e Romero, para mim, não é algo que deveria ser considerado. Eu acho que o Cruzeiro perde muito no que diz respeito à construção, tendo o Romero e o Wallace, né? A gente viu isso no ano passado, e aí a gente sempre ficava naquela expectativa de que, com a presença dos dois, a gente teria os laterais mais soltos, e isso não acontecia. Acabava atrapalhando um pouquinho a construção do Cruzeiro, os dois também acabavam batendo cabeça ali na hora de defender. Entendo que o Wallace vem num bom momento e o Romero jogou mal contra o América, não vinha também nos outros 2 jogos, mas o Romero é um jogador que tem mais mobilidade do que o Wallace, até também por uma questão física, né? Questão de tamanho e tal.
e o Atlético tem muita dificuldade de fazer essa primeira pressão, principalmente num cenário onde o Atlético não vai ter o Júnior Santos e pode não ter o Thomas Coelho. Então, acaba que o Romero ele pode ser um facilitador ali para poder se movimentar nas costas dessa primeira pressão do Atlético, receber essa bola e o Cruzeiro conseguir progredir. Mas ele vai ter que estar mais concentrado para não cometer o mesmo erro que cometeu contra o América, onde ele recebeu essa bola nas costas da pressão e não conseguiu executar da melhor forma, e aí acaba perdendo ali no domínio e o América marca o gol. Então, até por uma questão também de ter um meio-campo com mais mobilidade para tocar mais a bola, para poder se movimentar mais, o Atlético tem uma certa dificuldade nesse início de ano com relação aos encaixes defensivos, né? A equipe do Cuca ainda está precisando se encontrar nesse quesito, e aí ter jogadores com maior mobilidade, aí juntando os dois volantes, Matheus Henrique e Romero, mais o Matheus Pereira, e ainda tem um Marquinhos, que é um jogador que se movimenta muito, o Cruzeiro pode ganhar aí no Atlético nesse quesito. Então, por isso eu iria com o Romero, mas o detalhe que vocês comentaram aí, o Caio reforçou muito bem, é que o Cruzeiro precisa sim ter mais atenção nesse jogo por dentro, porque é algo que o Atlético vai buscar muito, principalmente agora com o Scarpa atuando como camisa 10. Então, eu torço muito para que o Cruzeiro esteja focado em proteger esse tipo de situação, mas que ele pense no Lucas Romero justamente para ter essa mobilidade quando o Cruzeiro tiver a posse da bola.